Estou de volta mais uma vez e hoje eu vim falar para vocês dos livros extras que eu li em fevereiro, fora os livros que eu li da TBR, né? Nesse mês de fevereiro eu li 7 livros extras e eu vou começar falando sobre um livro que eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês em mãos, né? Todas as coisas que eu geralmente mostro, porque eu ouvi ele pela plataforma da Audible, que é uma plataforma da Amazon, para ouvir audiolivros. O livro em questão é O Paciente. Eu vou tentar deixar ele aqui em cima ou ali em cima, em algum lugar, para mostrar para vocês a capa dele, tá? E o título dele é O Paciente, do autor Jasper Dewitt. Esse livro aqui, ele é uma pegada bem Halloween, aquele filme do Michael Myers, tá? Ele tem umas 208 páginas e eu não lembro a editora dele. Aqui a gente acompanha um doutor que vai trabalhar em um hospital psiquiátrico muito conhecido lá em Connecticut. Esse livro aqui ele tem uma pegada bem como se fosse o doutor contando toda a história dele e a história do hospital psiquiátrico e dos pacientes. Esse doutor em questão, ele vai atender o paciente chamado Joe, que é um homem que fica o dia inteiro olhando para a parede, que todos os médicos têm medo dele. Ele já está lá no hospital há mais ou menos uns 25 anos. Ele chegou lá quando ele era uma criança, porque ele foi levado pelos pais porque ele fez uma coisa terrível. Ao longo do livro a gente vai descobrir quais foram as coisas terríveis que o Joe fez. A gente vai descobrir um pouquinho da história dos outros médicos do hospital psiquiátrico, que é contada pela visão do protagonista, que agora eu não lembro o nome porque eu vi ele lá no início de fevereiro. E a gente vai descobrir todas as outras atrocidades que acontecem e vão acontecer durante o livro. Eu gostei demais dele porque ele tem uma pegada bem terror, sobrenatural. Ele não é aquele terror de assassino maníaco, assassino em série. Ele é aquela pegada de terror que a gente vai se surpreender do início ao fim, porque são umas coisas bem macabras e bizarras que acontecem. Gente, desde o início eu vou falar pra vocês, pedir desculpa por causa dos ruídos de fundo, tá? Minha mãe tá aqui dando aula aqui em casa e tá uma barulheira de criança, mas tentem prestar atenção só no que eu tô falando pra vocês, tá? Não escutem o que tá acontecendo no fundo. E esse livro eu gostei demais, O Paciente, né, no caso, e eu dei uma nota de 5 estrelas pra ele e favoritei porque o final me surpreendeu demais. Não foi o esperado, então talvez seja por isso que eu tenho favoritado, porque eu não tava esperando nem um pouco aquele final. E ele me deixou de queixo caído, porque é uma coisa bem perturbadora que acontece. O Joe é um personagem, assim, inexplicável. Eu nunca tinha lido nenhum personagem como o Joe da história, né, do Paciente. Então, nota 5 pra ele, favoritado. Em fevereiro, eu passei uma temporada na praia, uma temporada de 5 dias, e eu levei 3 livros pra lá. 2 deles eu acho que eu já mostrei aqui no canal, e um deles eu não tinha mostrado, mas eu vou mostrar agora porque eu vou falar desses 3 livros. 2 desses livros eu não gostei, foi uma nota muito razoável, muito média que eu dei pra eles lá no Scoob, né, onde eu avalio os livros, deixo minhas resenhas, porque eu achei chato, eu achei arrastado e eu vou mostrar pra vocês direitinho os livros. O primeiro foi um livro que eu ganhei da minha amiga Isadora, que chama 11 Portas para a Escuridão, da autora C.J. Tudor. Eu li O Homem de Giz há alguns anos e eu não gostei. Eu achei o início legal, mas o final foi chato, arrastado e deu uma misturança em todos os tipos de gêneros do horror que a gente possa imaginar. E eu achei chatinho. Esse livro aqui, 11 Portas para a Escuridão, da mesma autora do Homem de Giz, a C.J. Tudor, ele tem 11 contos, né? 11 Portas para a Escuridão. Ele possui 11 contos que vão falar de situações diferentes em histórias de terror e suspense. Posso falar pra vocês que eu gostei apenas de 2 contos. Desculpa aí, Isadora, mas esse livro não foi pra mim. Gostei de 2 contos dele, que foi o primeiro e o quinto conto. Ele tem um total de 11, como eu já falei, então são diversas histórias com diversas temáticas diferentes de horror. Porém, não foi pra mim. Talvez eu esteja de mal com a CJ Tudor desde lá o Homem de Giz, mas eu vou falar um pouquinho dos contos que eu mais gostei. O primeiro conto foi O Fim da Linha do Mar, que a gente tem um cruzeiro que tá no mar há muito tempo e tem uma senhora que conta a história pra gente. Ela tem 75 anos e ela tá lá desde os 25 anos. Porque meio que em terra firme, né, onde não é água, tá um pós-apocalíptico, tem um vírus que destruiu tudo, não tem nada, ninguém pode viver no mundo normal, apenas na água. E aí, a história é basicamente esse cruzeiro contando pra gente, né? O cruzeiro não, é a senhora contando pra gente sobre o cruzeiro, pelo amor de Deus, e sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo normal. É bem simples, é uma pegada bem normal, assim, sabe, de suspense, que deixa a gente instigado, e é basicamente isso. E aí o quinto conto chama O Leão,
E é um bando de jovens que eles descobrem uma figura, um leão pintado em umas cores neon, assim, numa parede. E de noite esse leão ele acaba saindo e cometendo alguns crimes, se vocês me entendem, ali pela cidade. Uma coisa super simples também, porém foi os contos que eu mais gostei foram esses dois. Os outros são chatos, são clichês, são previsíveis e não foi pra mim. Eu vejo muita gente falando bem desse livro, mas eu não acho que eu como leitor devo falar bem só porque as outras pessoas falam. Eu devo deixar minha opinião sincera sobre o que eu achei e dar os pontos sobre isso, tá? E os contos, eles são até que são rápidos. Eles têm 15 páginas, alguns têm 30, então é uma coisa bem assim dinâmica de ler. Porém, não foi tão aprofundado algumas histórias que eu achei. Eu vou mostrar um pouquinho da edição agora, tá? A capa dele ele é assim, ele é bem bonitinho, ele é capa mole. A lombada dele e a parte de trás. A parte de trás está falando: você ouve um rangido na casa vazia, sente um arrepio gelado na espinha e de repente tem a ligeira impressão de que você não está sozinho. Agora me conta, você tem medo do escuro? Não, se for por esse livro aqui não tenho medo nenhum do escuro, tá? Aqui o conto do leão, o começo do conto é assim, e aqui tem uma introdução falando sobre como o autor escreveu esse conto e pensou nele. Isso eu achei um ponto positivo, porque apesar dos contos todos não serem tão legais, a introdução é uma coisa bem interessante pra gente ver, assim, né, como a autora pensou nos contos. Isso eu gostei, foi por isso que eu não dei uma nota tão baixa pra esse livro aqui. Mas, como eu já falei, 2 contos me satisfizeram e os outros 9 não foram pra mim, infelizmente. O outro livro que eu levei pra praia foi Polícia Secreta para Crimes Mágicos, do autor Emanuel Ferreira. É um livro nacional, ou seja, escrito por um brasileiro, e ele conta a história da pequena Agnes, que é uma menina de 15 anos, não tão pequena assim, né? Que ela mora ali numa cidade, eu não me lembro aonde que é a cidade, talvez seja no Nordeste, Belo Horizonte. Não sou muito bom em geografia, me perdoem, Belo Horizonte não lembro onde é que fica. E esse livro aqui ele é uma ficção científica com fantasia e suspense. Suspense por quê? Porque ao longo do livro a gente vai acompanhando criaturas mágicas e demoníacas que vão assolando essa cidadezinha ali de Belo Horizonte e fazendo vários crimes, várias matanças por ali. E aqui existe a polícia secreta por os crimes mágicos, né, que são os personagens aqui, que eles caçam essas criaturas demoníacas, tentando destruí-las e mandá-las de volta para o mundo do meio, que é aqui a gente descobre que é meio que um portal que está ali entre o mundo normal e o mundo interior, eu não lembro direito. E eu não gostei desse livro por quais motivos? Bom, eu li ele até uns 30%, amando, achando que ia ser 5 estrelas favorito. Aí depois, uns 50% até os 100%, gente, foi uma coisa arrastada, foi uma coisa previsível, porque basicamente tudo que acontecia, eu conseguia prever o que ia acontecer, entendeu? Eu sabia qual criatura era que estava matando, eu sabia o que a polícia secreta ia fazer, eu sabia o que a Agnes ia pensar disso. Vale lembrar que a Agnes, ela estuda numa escola judaica. E tem várias referências aos judeus, várias referências às coisas terríveis que aconteceram são citadas aqui. Foi por isso que eu não dei uma nota tão baixa pro livro também. Porque tem várias passagens históricas que aconteceram de verdade com os judeus e com as pessoas. E foi por isso que eu não dei uma nota tão ruim assim. Mas, como eu disse, foi arrastado num certo ponto. Foi chato e previsível. Porém, até uns 30% ali foi bem legal a história e bem misteriosa, com várias mortes. O livro ele é capa dura, tá? Ele é azul, assim, bem bonito. É da editora Pipoca e Nanquim. E a diagramação dele é bem confortável mesmo. Vou pegar aqui o início de capítulo, porque, que nem eu sempre faço pra vocês, né? Aqui, ó. Ele tem essa letra cursiva bem bonita. E a diagramação dele é bem confortável. E eu dei uma nota pra ele de total de 3 estrelas e meia, por causa dos pontos positivos e por causa dos pontos negativos que eu não gostei da história. Meu Deus. Tá muito calor e o ventilador tá desligado, eu tô derretendo, mas tudo por um bom conteúdo pra vocês. O terceiro livro que eu li foi um livro que todo mundo fala mal.
Eu ouvi várias pessoas falando mal desse livro, criticando ele, falando que ele é clichê. Porém, foi o único desses, né, desses três, mais esse que tá aqui na minha mão, que eu não vou dar spoiler agora, que eu gostei. Eu não gostei dos dois livros que eu achei que eu ia amar, e eu gostei do livro que eu achei que eu ia odiar. Vai entender o que se passa na minha cabeça. Vergonha, da Brittany C. Cherry. A capa dele já é uma vergonha, digamos assim, né? Aqui a gente tem um homem sem camisa, com algumas partes tampadas por causa do título, e a gente acompanha a Grace. A Grace é uma menina que ela é ela leva um toco do namorado dela, ela é dispensada, e ela vai chorar as pitangas na casa da melhor amiga dela. E aí, ela descobre o quê? Sim, a melhor amiga dela e o ex-namorado dela, que acabou de dar um toco nela, estão tendo um caso. Ela encontra o cara só de cueca no chuveiro, no banheiro, se não me engano, tentando se esconder. E ela fica pirada, fica puta da vida e vai embora da casa da amiga dela e acaba encontrando o Jackson Emery, que é o outro protagonista da história. Ele é um bad boy, ninguém gosta dele, todo mundo odeia a família dele, porém, ele é leitor, ele gosta de ler livros jovem adultos. Uau, que surpresa! E ela também é leitora. E aí ela vai pra biblioteca pra agradecer ele, né, por ter consolado ela após ela ter tomado um toco e descoberto a traição da amiga dela. E aí ele é super babaca com ela, fala um monte de coisa pra ela, tipo, ó, cala a boca, a gente tá na biblioteca, eu tenho que ficar quieta porque senão alguém vai vir xingar a gente. E aí a gente já pensa, eu já penso, meu Deus, o cara foi legal com ela ali no início, mas ele sendo babaca agora porque tá mandando ela calar a boca, não quer nem saber a explicação dela. Só que não, eles começam a se acertar, tem muitas cenas de sexo no livro, muitas cenas hot, que chega a ser parecido com 50 tons de cinza, digamos assim. Sim, eu já li 50 tons de cinza, não me julguem, pelo amor de Deus. Mas o livro, ele não é tão previsível assim, ele não é tão clichê. Tá, ele é um pouco clichê, mas não tanto que nem as pessoas falam, que nem eu achei. Eu gostei demais do livro e sempre quando eu não tava com ele na mão, eu tava ouvindo audiolivro pra saber como a história ia terminar. Então, dos 5 dias que eu fiquei na praia, eu li ele em 2 dias. Porque foi uma leitura que eu queria saber o que ia acontecer e saber como ia terminar. O final da história foi um pouco previsível, eu sabia como é que ia se acertar ali os dois, porém eu gostei demais da leitura e saber dos segredos do Jackson e dos segredos da Grace também. Ele tem uma pegada bem Collie Hoover, digamos assim, eu até achei bem parecida a escrita da autora, das autoras, né? E eu sei que essa autora aqui, a Brittany C. Cherry, ela tem mais alguns livros publicados e eu quero sim dar continuidade às obras, né, os livros dela, porque eu quero saber se eles são bons que nem esse ou se são ruins. Vai saber. E a minha nota pra ele foi 4,5. Sim, 4,5 para um livro que geralmente as pessoas dão 2 estrelas. Mas, quem sou eu para julgar a opinião dos outros, né? Odiei 2 livros que todo mundo fala bem e amei um livro que as pessoas falam mal. A edição dele é assim, tem esse homem sem camisa aqui, que eu acredito ser o Jackson. A lombada dele. Ele é tudo preto, assim, bem bonito, bem coisa de bad boy mesmo, bem coisa do Jackson Emery mesmo. Ele foi publicado pela editora Record. E aqui é o início de capítulo. E a diagramação. Ele tem por volta das 415 páginas. Quase um calhamaço. Seguindo, eu li o Hobbit em leitura coletiva com a minha prima. Alice, inclusive, se tu estiver vendo esse vídeo, vamos fazer discussão desse livro, porque a gente já tá há um tempão sem discutir a última leitura. Como eu disse, eu fiz uma leitura coletiva com a minha prima, né? E a gente fez 25% a cada semana. Então, nas 4 semanas do mês de fevereiro, a gente terminou 100% do livro. Não tem quem não conheça o Hobbit, não tem quem não conheça o legendário Tolkien. O Hobbit é o Bilbo Bolseiro e ele acaba entrando em uma aventura com 13 anões e um mago, o Gandalf. E eles têm que chegar na montanha solitária chamada Erebor para tentar expulsar a pontapé o dragão Smaug que está dominando todas as riquezas dos anões. Esse é o resumo mais simplificado do Hobbit que eu consegui para vocês. E nisso, nessa aventura, eles vão acabar encontrando orcs, homens, goblins, que eu descobri que chamam gobelins, mas para mim sempre eram goblins. E as demais diversas criaturas, como trolls, aranhas gigantes, dragões e um monte de criatura do legendário Tolkien. Então, esse livro aqui ele foi 4 estrelas e meia, eu gostei demais também. Eu não dei 5 estrelas por causa que ele é muito diferente do filme. Eu sei que o filme veio depois, né, obviamente.
E ele tem uma pegada mais pra criança, porque esse livro aqui o Tolkien escreveu pra ler pros filhos dele. O que eu achei bem fofinho, mas não me pegou tanto assim quanto me pegou O Senhor dos Anéis. Sendo que o Retorno do Rei, que é o terceiro do Senhor dos Anéis, eu dei 5 estrelas. Mas Hobbit é indispensável para qualquer leitor de fantasia e eu indico demais. Ele é da HarperCollins, capa dura, bem bonito assim. Tem esse baixo relevo aqui em cima, que está escrito alguma coisa que está escrito aqui dentro do livro, na tradução no caso, né? A lombada dele. A parte de trás tem o condado, né? Virou dos Hobbits. E o fitilho dele é verde, assim, ele é bem bonitinho o fitilho dele. E a diagramação é a mesma coisa dos livros padrão da HarperCollins do Senhor dos Anéis. Indico demais o Hobbit. O outro livro que eu vou mostrar, que não pode faltar, né, obviamente, um livro da rainha do crime, Agatha Christie. Os 13 problemas que eu mostrei lá nos livros da Book Haul de fevereiro. Aqui a gente tem o Clube das Terças-Feiras, que a Miss Marple e o sobrinho dela organizam ali. E cada dia eles tentam, como é que eu posso dizer, resolucionar um crime, um problema sem desenvolvimento. Ficou meio confuso. Eles tentam desvendar um crime que não teve desfecho, digamos assim. E essa história, esse livro de contos, que são 13 contos, né, 13 problemas, ele é tão incrível porque a Miss Marple é uma senhora muito fantástica que ela consegue sempre desvendar o crime. Sempre. Sem mentira. Tem cada crime aqui que eu fico pensando, cara, como que essa senhora de 80 anos conseguiu desvendar um crime sendo que ela só fica fazendo crochê? Como? É quase impossível. Porém, ela sempre consegue e por isso é a minha detetive favorita da Agatha Christie. Vou falar pra vocês aqui um conto em específico que foi o que eu mais gostei de todos, né? Pra não ser muito... Pra ser um pouquinho breve, porque são 13 contos. Qual que foi? Ah, foi o Gerânio Azul. O Gerânio Azul é um conto bem rápido. Ele tem o quê? Ele tem 20 páginas. 20 páginas. Que é sobre uma mulher que ela tem várias fragrâncias, se eu não me engano, vários perfumes. E acaba acontecendo uma morte, como todo mundo prevê, né? Sempre tem uma morte nos casos da Agatha Christie. Só que não. A Miss Marple ela acaba dando meio que um bolo em todo mundo. Ela se convence de que foi tudo armação da mulher pra ficar com alguma herança, com algum dinheiro. Gente, é incrível. Talvez eu esteja um pouquinho confuso em questão dos contos, porque eu terminei ele ontem, o livro. E eu li ele em 2 dias. Então os contos eles ficam meio misturados, até porque geralmente a gente lê livros de contos junto com livros romances, né? Geralmente, na minha cabeça. Pra não ficar, tipo, tudo misturado os contos. Mas, os contos desse livro aqui, eles são tão incríveis, mas tão únicos, tão singulares, que é impossível de tu não ler um atrás do outro assim em seguida. Eu indico demais os 13 Problemas de Agatha Christie. Ele tem essa capa verde. Ele é bem bonito. E a diagramação dele é padrão do HarperCollins. Aqui tem o início de um capítulo e o final de outro. Ó, final com a diagramação. E o início de capítulo. E agora, finalmente, eu vou mostrar o último livro porque eu tô derretendo por causa do ventilador. Sem ventilador para a qualidade ficar melhor para vocês, né? Óbvio. Que foi um livro que eu terminei ontem também. Estilhaça-me da Tahereh Mafi. Não sei se é assim que se diz. Mas esse livro aqui eu peguei ele no sebo, obviamente, né? Há algum tempo já. E eu queria muito ler essa história porque minha colega me indicou esse livro. E eu busquei ele e eu já li. Gente, gente, gente. 3 vezes gente, porque simplesmente esse livro é perfeito. Dei 5 estrelas lá no Scooby. Foi uma leitura incrível. Eu não conseguia largar esse livro. Todos os momentos que eu podia, eu tava com ele na mão lendo. Diferentemente dos outros livros que eu ouvi audiobook, esse aqui eu não ouvi. Esse aqui eu fui tão assim, preso na leitura, tão fluida foi a leitura, que eu não conseguia largar. Aqui a gente conhece a Juliette, que ela é uma... Sempre quando eu penso em Juliette, eu acabo pensando na Juliette do BBB. Então, pra mim, a Juliette daqui é a mesma lá do BBB, né? A mesma cara. É uma menina que ela tá presa numa torre há uns 264 dias, porque ela tem o toque letal. Então, as pessoas que ela encosta, todas as pessoas, entre aspas, morrem. Elas acabam estilhaçando, sentem uma dor muito forte e acabam morrendo. Porém, aqui ela conhece o Adam,
que é um cara que ela estudou na escola uma vez com ele, ela gostava dele lá quando eles eram crianças, e ele acaba libertando ela. Mas essa liberdade, ela vem só depois do livro, porque o Adam, ele é meio que comparsa ali do Warner, que é um vilão, né, um militar. Eles aprisionam Juliette numa base militar. Aqui a gente descobre que não é só a Juliette que tem superpoderes, tem várias pessoas com esses poderes magníficos, tem um que fica invisível, tem uma que consegue curar as pessoas, tem outro que voa, tem outro que estica, e tem várias pessoas com esses poderes. Mas isso é mais pro final do livro, eu não vou falar quem são eles para não dar nenhum spoiler, nenhum tipo de spoiler. Esse livro aqui é uma série, se não me engano ele tem uns 6 ou 7 volumes. Eu não vou falar porque eu não sei, eu acho que são 6 ou 7 volumes. Perdão. E esse primeiro livro aqui já me encantou, e eu amei demais, e eu pretendo sim continuar essa série porque é incrível. Gente, como eu adoro livro antigo, com a folha amarelada, eu não sei porque me passa uma vibe mais cult, digamos assim, sabe? Do que esses livros assim que são bem novinhos, com cheiro de novo. Eu adoro livro com cheiro de velho e com a página amarelada. Não sei porquê, me julguem se eu estiver muito errado. Bom, ele tem algumas 400 páginas, 350 páginas, bem certinho assim, contadinho. A diagramação dele é assim. E o início de capítulo... Ah, já mostrei, o início de capítulo dele é assim também. Esse aqui é o volume 1, como eu já falei. E ele foi publicado pela editora Universo dos Livros. Ó, a capa com esse olho aqui. E a contracapa. Bom, foi isso. Foi essa minha leitura, o meu saldo de livros, né, extras de fevereiro. Foi um saldo ok, eu li 7 livros, mais os 2 da TBR eu li 9, em total, totalizando assim em fevereiro. Eu posso dizer que nem todas as leituras elas foram boas realmente, mas valeu a pena ler cada um deles, porque foram experiências diferentes. Eu não li o mesmo gênero, geralmente no ano passado pelo menos eu lia, cada mês eu li um gênero específico, mas foram livros de diversos gêneros. Foi contos de terror, foi contos de thriller, foi fantasia, romance, ficção científica, distopia, então foram vários livros bons. Não indico todos, né, como eu já falei antes, mas foi um saldo ok para fevereiro. Foram esses 6 aqui, mais o Paciente, que eu vou tentar deixar aqui em cima também. E foi isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.